Agradecer mais uma vez os irmãos que estão aí na internet. Deus abençoe. Glória a Deus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis ou vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Aí está ótimo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que vos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém? Glória a Deus. Acabamos lendo aí todo o capítulo, né? Para termos um panorama um pouco melhor do assunto que eu quero falar aqui com os irmãos. E as crianças, acho que vão as crianças ir para a escolinha, né? Leva as crianças para a escolinha lá, que as crianças elas não têm entendimento, né, do culto. Então é necessário que elas possam ir lá para a escolinha.
Glória a Deus. Vamos aguardar aquelas... Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler agora, ela é uma segunda carta que Paulo escreve para a igreja que estava na cidade de Tessalônica, capital da província da Macedônia. E já foi lido aqui alguns versículos pela irmã Maria Amélia, né? Aqui em Colina já não tem muita coisa para fazer barulho na rua, né, irmãos? Aí de vez em quando eles arrumam mais alguma coisa para trazer, para melhorar um pouco o barulho, né? Porque é muito silêncio aqui, quase não tem barulho na cidade, então é bom trazer mais alguma coisa para fazer barulho, né? Pois bem, então a irmã já leu aqui nessa noite alguns versículos da primeira epístola ou carta que Paulo escreve para essa igreja, que é o primeiro lugar que o evangelho foi pregado no continente europeu. A primeira vez que o continente europeu recebe a mensagem do evangelho é exatamente na província da Macedônia. O apóstolo Paulo passa, juntamente com seu companheiro Silas, por Bereia, por Filipos e por essa aqui que era a capital, Tessalônica, capital da Macedônia, e ele vai discorrer ali sobre vários assuntos. Na primeira passagem dele foi turbulenta, porque ele teve que enfrentar prisões ali, né? Perseguição, açoites. E aqui agora ele está escrevendo essa segunda carta, dando instruções. E também algo importante que Paulo, é importante nós estarmos bem atentos para aprender isso aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, ele está refutando alguma coisa que havia surgido naqueles dias ali sobre a vinda de Jesus, né? Alguns falsos alarmes ou alardes da vinda de Jesus, algumas pessoas dizendo que Jesus viria naqueles dias, ou tentando marcar datas para a volta de Jesus. Sobretudo, alguns escritos, algumas cartas que começaram a surgir dos gnósticos, dizendo que Jesus viria tal dia. E isso nós já ensinamos os irmãos aqui que não pode ser feito. Até hoje ainda existem pessoas marcando a volta de Jesus, colocando datas na volta de Jesus. Há pouco tempo aí, uma dessas apostolisas, acho que é assim que fala, né? Do movimento apostólico moderno aí, marcou a volta de Jesus para 2017. Isso não pode ser feito porque a Bíblia não dá essa autorização. O próprio Jesus, como homem, ele em Mateus 24:36, ele diz: a respeito do dia e hora ninguém sabe. Ele falando como homem, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai que está no céu. Como Deus, nós já aprendemos aqui também que Ele sabe tudo. Agora, como homem, Ele estava restrito de alguns atributos da divindade, como onisciência, por exemplo, e Ele disse que a respeito do dia e hora ninguém sabe. Então, logo, se a Bíblia diz que ninguém sabe, quando você ouvir alguém marcando data, Jesus vai voltar tal dia, você pode duvidar com toda certeza, com tranquilidade: ah, não vou pecar. Não vai pecar não, porque a Bíblia não autoriza. E o nosso norte, o nosso farol é sempre a Bíblia. Hoje, ali em Barretos, eu fui no mercado e ouvi uma pessoa que frequenta a igreja, e ele falou para mim assim: ler a Bíblia é muito chato, né? Ler a Bíblia é muito chato, porque não é um almanaque. Ele falou: não é um gibi, então é muito chato ler a Bíblia, né? Aí eu falei para ele: você acha ler a Bíblia chato? Ah, eu acho. Então, irmãos, é claro que uma pessoa dessa vai ser enganado fácil. Assim, ó, quando chegar alguém com algum tipo de palavra que não é a realidade, essa pessoa será enganada, né? Agora, nós não podemos ser enganados, porque nós estamos sendo ensinados. Nós estamos a cada dia aprendendo um pouco mais daquilo que a Escritura Sagrada tem para nos revelar, além da letra. Não é só ler a Bíblia aqui, ó, algo que transcende a letra, que é o Espírito. A palavra de Deus é Espírito
e vida, ela é viva. Então o que Paulo está fazendo aqui, no texto que nós lemos, combatendo alguns falsos alarmes. Jesus vai voltar, e é claro que nós sabemos que a volta de Jesus, hoje, é iminente, muito mais próximo do que nos dias de Paulo, mas não pode falar, não se pode tomar o que nós temos de pessoas no mundo e aqui no Brasil, que já fizeram cálculos na Bíblia, no livro de Daniel, no livro de Esdras, no livro de Neemias, marcaram datas que Jesus viria, algumas até famosas, né? Como um homem chamado William Miller, William Guilherme Miller, que marcou 2 vezes a data que Jesus viria em 1843, no século XIX. Depois ele errou, ele fez novos cálculos, marcou para o dia 22 de outubro de 1844, errou de novo, ele pediu perdão, né? Depois nós temos outro chamado Charles Taze Russell, que marcou várias datas, inclusive depois afirmando, depois que Russell morreu, os seus seguidores afirmam que Jesus já veio em 1914, né? Que Jesus já teria vindo nessa data, e nós sabemos que ele não veio. E eles dizem que Jesus veio, mas a presença dele apenas, não ele fisicamente, como a Bíblia diz que ele virá. Então, irmãos, são doutrinas falsas, heresias, e nós não acreditamos nisso, porque a Bíblia não nos dá segurança, e a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. O que Paulo agora então vai dizer, ele diz assim: ora, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quando Ele vai voltar. Aí Paulo vai dizer assim: vocês precisam amadurecer, não vos movais facilmente. Nós não podemos, irmãos, ser levados facilmente por qualquer coisa que é apresentada aí como cristianismo, ou qualquer coisa que é apresentada como pregação. Não é assim. Precisamos ter resistência e saber que nós estamos preparados e temos o Espírito Santo na nossa vida para nos instruir daquilo que verdadeiramente está de acordo com a palavra de Deus. E ele diz: olha, o vosso entendimento, a vossa mente, não vos demovais com facilidade, nem vos perturbeis. Não fica perturbado não, quando alguém disser aí, lembra, há pouco tempo foi feito até um filme, e tinha crente desesperado, irmão, que o mundo ia acabar em 2012, porque no calendário maia dizia que ia acabar em 2012. Ora, nós cremos no calendário maia ou cremos na Bíblia? Nós cremos nas previsões de dados, de búzios, de cartomantes, ou cremos na Bíblia? Nós cremos no livro de Mórmon ou na Bíblia, né? Então, foi feito esse filme em 2012, Hollywood quebrou as bancas de bilheteria com isso daí, né? E é até um filme legal de assistir. Todavia, nós sabemos que não é o calendário maia que vai marcar a data, o dia e hora ninguém sabe. O certo é que ele vai voltar mesmo, está marcado isso nos anais do céu. Deus sabe a hora, o Pai na sua soberania é que vai dizer a hora que vai acontecer, e Ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso, de boas obras, um povo que acredita nesta palavra, um povo que pratica esta palavra, e que não é levado por qualquer coisa, porque sabe que esta palavra é verdadeira. Então, irmãos, observem aqui, ó: e vocês não vos perturbei por espírito, quer por palavras, quer espírito, aqui está com letra minúscula, é o espírito do homem, pessoas dizendo: ó, ele vai voltar tal dia, eu senti que ele vai voltar tal dia. Isso é o espírito aqui, segundo um que fez uma previsão aqui no Brasil, que Jesus voltaria em 1999. Ele disse que foi lá no túmulo de Jesus em Jerusalém, e lá Deus revelou para ele que Jesus voltaria dia 27 de dezembro de 1999. Errou também, porque não pode fazer isso. É espírito humano, é sentimento humano. Não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu quero dizer ou ensinar, é o que a Bíblia me ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele ainda vai dizer assim: quer por palavra ou quer por epístolos escritos, cartas que os gnósticos estavam escrevendo e fazendo essas cartas chegarem nas mãos das pessoas, dizendo que aconteceria a vinda de Jesus tal dia, né? Como se de nós, olha o que ele está dizendo, como que se de nós o dia de Cristo estivesse já perto. Não é de nós, não é segundo as previsões que nós estamos ouvindo aí dos apóstolos
pseudos apóstolos, é o que a Bíblia diz. Agora, nós podemos ficar alertas, podemos estar vigilantes, atentos, porque vai acontecer, os sinais apontam para isso. Há sinais acontecendo no mundo, aqui em Colina, em todos os lugares, na natureza, na geopolítica, em outros seguidores, indicadores que mostram, Jesus vai voltar. Está perto, sabemos que é muito próximo, os sinais estão apontando para uma vinda iminente. A qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, para aqueles que estiverem firmes, para aqueles que estiverem cultuando a Deus com sinceridade e fazendo como Danilo disse aqui, de coração mesmo, acreditando nessa palavra e trilhando o caminho que esta palavra mostra. Jesus vai voltar, e eu espero que cada um de nós que estejamos aqui, e aqueles que não vieram hoje por um motivo justo, também estejam esperando esse grande momento. Eu não estou esperando, irmãos, se o Brasil vai ganhar a Copa América que está sendo disputada. Eu estou esperando Jesus voltar a qualquer momento para buscar um povo especial, zeloso, a sua igreja, a sua noiva querida, e que nós estejamos prontos para esse momento. Glória a Deus. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane. Mas parece que o povo gosta de ser enganado, né? O que vocês acham? Tem pessoas que gostam de ser enganadas. Vai ter um profeta aqui em Colina hoje, ele vai derrubar pó de ouro na cidade. Eu duvido que não lota, viu? Lota. Eu já falei para os irmãos aqui, um dia o moço, que era líder de jovem numa das igrejas que eu fui pastor, ele falou: pastor, eu quero trazer um pregador aqui, e quando ele ora, cai pó de ouro na igreja. O senhor precisa ver que benção. Ah, é? Mas você viu, pastor? Eu fui numa cidade aí, ó, a igreja ficou colorida, ficou aquele resplendor. Aí eu falei para ele assim: olha, eu posso pegar o ouro depois e vender? Não, depois some. Eu falei: ô irmão, então para que eu vou querer um pregador desse aqui? Você está de brincadeira? Não, pastor, mas qual a edificação disso, irmãos? Claro que eu não quero. Isso daí são charlatões que estão usando o nome do evangelho, usando a Bíblia, carregando a Bíblia, né? E dizendo que são cristãos. Esse dia atrás eu conversando com uma pessoa, né, e questionei aquilo que ele falou nas redes sociais, um desses profetas. Sabe o que ele falou para mim? Para provar que eu sou homem de Deus, Deus vai tirar o teu sono. Está me dando mais sono agora, viu, irmãos? Por incrível que pareça, está me dando mais sono, para os irmãos verem o quanto nós temos que estar vigilante. E o apóstolo Paulo está dizendo: ó, ninguém vos de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, não vai acontecer sem que antes venha, versículo 3, apostasia. Agora observe, a apostasia é o que está acontecendo hoje no mundo e aqui no Brasil. Então significa que um dos grandes sinais da volta de Jesus está acontecendo. A Europa, como eu disse para os irmãos, é um país, é um continente a ser reevangelizado. O pastor Fábio, aquele meu amigo, foi na Holanda e ele ficou bobo de ver a situação das igrejas evangélicas. As igrejas onde passaram grandes ensinadores, como Jacó Armínio, João Calvino, elas viraram museus, não tem nem culto lá mais. E o pastor Fábio falou para mim: pastor Mauro, você pode passar numa vitrine lá na Holanda e escolher uma mulher que você quer, você paga e você escolhe a mulher que você quer, na vitrine. Ele falou: o lugar onde o evangelho chegou de uma forma tão, a pujança do evangelho, já acontece isso lá. E muitas pessoas que já frequentaram igrejas perderam a fé, abandonaram a fé. O continente europeu está assim, está sendo islamizado. O Islã está chegando. Isso é sinal da iminente volta de Jesus. A apostasia, abandono da fé, descrédito, as pessoas abandonando a fé, abandonando o caminho do Senhor, abandonando o caminho estreito, Danilo, e entrando no caminho largo. É sinal da proximidade da volta de Jesus. Tudo nos mostra que Cristo já volta, Ele está voltando, mas para que Ele leve você, ou leve a mim, nós precisamos estar firmes e constantes. Quando nós erramos e temos o Espírito Santo, nós, na hora, nós já percebemos que nós erramos e temos que corrigir aquele erro. Isso é o Espírito Santo que faz na nossa vida. E aqui ele ainda vai dizer mais, assim, no versículo 4, versículo 3: não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem
do pecado, o filho da perdição. Duas terminologias usadas pelo apóstolo Paulo para descrever o anticristo, que só João usa o termo anticristo, aquele que se opõe a Cristo. E é interessante que quando João usa o termo anticristo, ele também está combatendo os gnósticos da mesma forma que Paulo está fazendo, só que Paulo usa duas terminologias: o filho da perdição, o homem do pecado. Quando a gente vai para o capítulo 11 do livro do profeta Daniel, ele é chamado de rei do sul. Quando a gente vai, rei do norte. Quando a gente olha para o livro de Daniel, ainda no capítulo 8, ele é chamado de pequena ponta, ou pequeno chifre, o chifre que tem olhos. E nós vamos ver o iníquo, nós vamos ver outros termos que é usado a respeito dele na Bíblia, que vai aparecer segundo a eficácia de Satanás no texto que nós lemos. Esse homem é um homem que governará o mundo, é o anticristo, aquele que se opõe a Cristo, aquele que se assentará no governo mundial. Os blocos de nações estão preparando caminho para ele, tudo, a economia mundial está trabalhando para que venha este governo mundial. Ele será alguém que aparentemente resolverá todos os problemas que a humanidade, que o mundo está apresentando. Ele virá com uma falsa paz, mas logo ele se apresentará como homem de guerra, como sanguinário. E nesse momento que ele se apresentar, como nós vamos ver no texto a seguir aqui, a igreja do arrebatamento, a igreja fiel, a noiva do Cordeiro, a eleita de Deus, aquela que é queimada pelo sol da justiça, aquela que Deus ama ela, o Senhor Jesus ama ela e a protege, aquela que que segue os passos dele, estará para sempre com ele, será tirada antes que esse personagem se apresente. Então, nesta noite, se você ainda não se preparou, se você ainda está enganado, prepara-te, porque Jesus está voltando, e o anticristo está aparecendo, está surgindo, está muito próximo. Isso não é uma fantasia que os crentes inventaram, é o que a palavra de Deus nos revela. Glória a Deus. Observe, versículo 4. Esse homem se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, né? Ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a Bíblia mostra que ele vai enganar muita gente, porque ele vai vir seguindo por prodígios. Quer ver uma coisa para enganar o povo, irmãos? Quer ver? Milagres, abre aspas. Irmãos, se quiser enganar, é tão fácil, é só trazer um charlatão aqui na igreja, e dizer assim para o povo, anunciar aqui em Colina: hoje vai ter um homem lá na igreja, curando, profetizando, entregando chave. A igreja lota. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta para fazer. Nós temos que trabalhar com a verdade sempre. Nada posso contra a verdade, senão pela verdade, o apóstolo Paulo diz. Então nós temos que pregar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, né? A irmã Maria Amélia falou assim: Jesus cura? Claro que ele cura, ele é Deus, irmãos. Se ele quiser curar alguém, pode estar lá morrendo, o médico falar não tem cura, ele cura. E pode ter alguém que já morreu também, se ele quiser ressuscitar. Quem é que pode resistir à ordem de Jesus? Ninguém. Jesus mandou Lázaro sair do sepulcro em 4 dias, que ele já estava morto. Jesus, eu creio na mensagem, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Somos cessacionistas? Não, acreditamos nos dons, na atualidade dos dons. Mas, quer bem enganar alguém, irmãos? Fala que tem milagre. Quer ver como que ele vai agir? O anticristo, junto com o falso profeta? Põe ali, fazendo favor, Danilo, Apocalipse 13:13. Vamos ler esse texto. Observe o que a Bíblia diz, a verdade plena e absoluta. Porque se a pessoa der uns arrepios hoje e falar que é crente, deu um arrepio, homem de Deus, olha lá. E opera grandes sinais, de maneira que fazia até fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Sabe quem é esse? O amigo do anticristo, que vai trabalhar junto com ele, um líder religioso que atuará junto com ele no tempo da grande tribulação. Então, irmãos, tem que tomar cuidado, né? Há pouco tempo agora, um pastor
do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Ele foi pregar numa igreja e ele fez um teste na igreja, uma pegadinha, né? E ele disse assim: irmãos, estou vendo um anjo aqui. O anjo está indo ali, ó. Está nas irmãs do círculo de oração. Fogo pegou, Irmeliane. Está lá na igreja, está na mocidade, está na banda, está no coral. A igreja incendiou. Aí ele falou assim: sabe quem é esse anjo? É o diabo, Satanás. A igreja, irmãos, puxou. Para vocês verem como as pessoas são levadas facilmente. Paulo está dizendo: não vos demovais com facilidade, acredite no que está aqui na palavra de Deus. Foi um teste que aquele homem fez como apologista e eles caíram, né? Por quê, irmãos? Porque estão acostumados com emoção, e a obra de Deus não é feita por emoção. Observe, versículo 5, olha o que Paulo vai fazer. Voltando no texto, Paulo agora vai trazer a memória deles, para que eles possam recapitular, uma retrospectiva, né? Versículo 5: não vos lembrais, vocês esqueceram? Olha aqui, de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? Às vezes nós pregamos, ensinamos, esquece, né? Daqui a pouco fala de novo, esquece. Daqui a pouco, novamente. Porque, observe, eu já ensinei vocês, Paulo está dizendo, eu estava convosco aí, né? Eu estava convosco. E nós temos que ter um filtro. Hoje a irmã Áurea mandou um áudio para mim, dizendo que, falando para mim sobre o filtro, né, que eu mandei lá no grupo, os irmãos viram lá, um dos calvinistas dizendo que Jesus é limitado, Jesus precisa comer lá no céu. Olha cada coisa que essas pessoas fazem, irmãos, falando de Jesus. Jesus é Deus. Então, irmãos, nós temos um filtro. E aqui no texto, no versículo 6, agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Você sabe o que é que detém o anticristo para ele não aparecer? É o Espírito Santo que está com a igreja. Porque o Espírito Santo está com a igreja, e a igreja ainda está aqui na terra, ele não apareceu ainda. Quando a igreja for tirada, o que detém é isso. Versículo 6: agora vós sabeis. Sabeis por quê? Porque ele já ensinou o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado. O Espírito Santo está com a igreja. Quando Jesus subiu, o Espírito Santo veio com a igreja, e o Espírito Santo vai entregar a igreja para Jesus, nas mãos dele. Por isso o anticristo não surgiu ainda. Mas quando a igreja for arrebatada, irmãos, a Bíblia diz, o profeta Daniel diz no capítulo 12, que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Jesus vai confirmar isso em Mateus 24. Desde que houve a humanidade, nunca houve um tempo de angústia como se instalará no mundo quando a igreja for tirada. Esse mundo obscuro, vai ficar obscuro. Está achando que o mundo está ruim? Quando a igreja for tirada, o caos vai se instalar aqui nesse mundo. A apostasia, a promiscuidade, a criminalidade, carnificina, né? As drogas, a criminalidade vai tomar conta de tudo. Por quê? Porque a igreja vai ser tirada. E a Bíblia vai continuar ensinando aqui no versículo 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então Jesus vencerá o anticristo. Jesus Cristo é mais poderoso. Jesus Cristo virá com seu exército celestial, e o anticristo será subjulgado. Jesus vai vencer pelo esplendor da sua vinda. Ele vencerá. E a Bíblia nos mostra que um grande exército, todos os santos, as miríades, vão vir com o Senhor no lugar chamado Megido, ou Megido, lá em Jerusalém, aonde Jesus vencerá o anticristo, vencerá o seu exército, livrará Israel, né, que será um grande inimigo do anticristo. E o Senhor Jesus então estabelecerá o juízo das nações, julgará o anticristo, julgará o falso profeta. A terra será purificada, e então se instalará o milênio. A Bíblia diz no versículo 9 ainda, a eficácia, esse quem? O anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos,
Tem coisas que estão sendo ensinadas já aí, feitas, que é mentira, porque o diabo gosta de imitar as coisas de Deus. Ele também faz prodígios, ele também faz milagres, abre aspas, né? Ele também faz sinais. E se a gente for em muitos lugares aí, aonde se diz que tem milagres, nem só no meio evangélico, mas fora também, você vai ver pessoas dizendo que receberam milagres, né? Que foram curados de determinadas enfermidades. Pessoas que fazem cirurgias espirituais, né? Dizem cirurgias espirituais. E nós vamos ver muita coisa, porque isso daí a Bíblia já revela isso muito antes, para nós ficarmos atentos. E nós devemos estar muito felizes mesmo por estar numa igreja bíblica, que nos ensina a palavra, que nós aprendemos a palavra como ela é. E bem-aventurado é aquele que se converte numa igreja bíblica, uma igreja que ensina esta palavra. Antigamente, eu já ensinei isso para os irmãos, eu sempre dizia para alguém: procure uma igreja perto da sua casa. Quando eu pregava, hoje eu digo: procure uma igreja bíblica, onde a palavra de Deus ela é ensinada, onde a instrução vem, onde você tem certeza que verdadeiramente você está no caminho. Quando você tomar a decisão de levantar a mão e aceitar Jesus, você pode ter a certeza, essa igreja está ensinando os fundamentos, os rudimentos que Jesus deixou para que fosse propagado e para que o seu reino fosse expandido. Pense nisso. Observe agora o versículo 10. E com o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tá tendo uma profecia aí nas redes sociais. Os irmãos podem entrar no YouTube e ver lá. Os irmãos sabem que agora, esses dias atrás, mataram um deputado, né? Aqui no Brasil. E ele era pastor, marido da cantora Flor de Lis, deputada também, né? E parece que tem filho envolvido, problemas seríssimos lá. Então, eles estão colocando uma profecia aí no YouTube, de um desses apóstolos modernos aí, que entregou, inclusive ele vinha muito aqui em Barretos, entregou uma profecia para esse deputado, dizendo que Deus ia levar ele para as nações, que o nome dele ia ser soprado nas nações, que ele tinha unção de apóstolo. E mais, aí eu pergunto para os irmãos: como fica isso agora? Como fica essa profecia agora, irmãos? Como que esse cidadão vai explicar agora isso daí? Até porque o ministério dele é grande e abrangente, muita gente em volta dele, né? Como fica isso daí? Não é melhor pregar o que a Bíblia diz, a verdade? Não é melhor fazer sem engano? Não é melhor esperar a palavra revelada e ensinar as pessoas com sinceridade? Mesmo que para isso tenhamos que pagar o preço da igreja ficar vazia como está aqui nessa noite. Não é melhor seguir o Evangelho como a Bíblia diz, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, sem sair da diretriz dessa palavra? Não é melhor fazer assim, irmãos? O que você acha? Se nós enganarmos as pessoas, nós vamos prestar conta depois. O líder que estiver enganando as pessoas, Danilo, ele vai ter que sentar lá depois e explicar para o dono da igreja. E o dono da igreja é Jesus, né? Como que ele está ensinando as pessoas? Eu já expliquei para os irmãos aqui o que é a ovelha. Ovelha é um animal frágil, não é? Quase cego, ele não enxerga muito bem, e ela precisa de cuidados, ela precisa de muitos cuidados, e o pastor precisa fazer aquilo que é o melhor para ela. Então, nós estamos trabalhando com ovelhas, e ovelha, irmã Eliane, não são minhas ovelhas, as ovelhas são dele, é ele que deu a sua vida. Aí os irmãos já pensou chegar no dia do juízo final lá, sentar lá no banco e Jesus perguntar para mim: foi assim que eu mandei você fazer? Foi assim que eu mandei você cuidar das minhas ovelhas? Foi assim que eu instruí você para falar para as minhas ovelhas? Os irmãos já pararam para pensar isso? Como é sério ser pastor, como é sério ser líder e ensinar as pessoas, como é sério você cuidar de algo que não é seu, tem dono. Vir para a igreja, aceitar Jesus implica em pertencer ao Senhor Jesus. Então ninguém é dono das ovelhas e tem que ensinar conforme Ele orientar para ensinar. E Ele está dizendo na sua palavra que Ele vai voltar, e nós temos que pregar isso para o povo.
Estou indo para o fim. Observe, versículo 11. Então essas pessoas que estão enganadas, o engano, versículo 10 diz que é injustiça. Todo engano e injustiça, né? Eles vão perecer porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ah, então isso daí que o senhor está falando agora é predestinação? Não, é porque eles não quiseram. Não receberam, eu recebo se eu quiser. Vou levar uma caixa de laranja para a senhora, irmã Maria Amélia. A senhora recebe se a senhora quiser. Não quero, pastor Mauro, não gosto de laranja. Então é assim a palavra de Deus, irmãos. Eu só recebo se eu quero. O versículo 11: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Não creram na verdade, não quiseram a verdade, então Deus, crê na mentira então, não é? E assim tem muitas pessoas hoje que estão enganadas, porque não creram na verdade. É aquilo que eu falei de Romanos 1 um dia aqui, e tem pessoas que já foram abandonadas, porque não creram na verdade, não quiseram a verdade. O versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram, a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é pecado, irmãos. Pecado institucionalizado, pecado que nós vamos cometendo sempre o mesmo e sabendo que não deve fazer, né? Pecado deliberado. Versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter dado Deus elegido desde o princípio para a salvação. Mais uma vez alguém pode falar: pastor Mauro, está muito claro aqui então que tem pessoas que foram elegidas para a salvação, não é? Mas eleição é uma coisa, predestinação é outra. Os eleitos são aqueles que Deus, na sua presciência, já sabe antecipadamente que eles vão aceitar a verdade, que eles vão crer, que eles querem a verdade, que eles querem fazer parte da família de Jesus. Eles estão eleitos para a salvação. A predestinação deles, eles foram eleitos para serem predestinados a ser salvo. Não existe predestinação dupla, uns para condenação, outros para salvação. A predestinação é ser salvo antecipadamente, porque eles já foram eleitos, Deus sabendo que cada um iria receber a salvação de bom grado, através do toque do Espírito Santo, de modo muito simples. 14: para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, que evangelho nosso é esse? O evangelho não é de Deus? Sim ou não? De Cristo. Mas é o evangelho que ele recebeu de Cristo, porque ele vai falar isso por algumas vezes: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O evangelho nosso é o evangelho de Cristo. Tem que ser o evangelho dele, senão não pode ser nosso, né? E aí ele diz assim, 15: então, irmãos, estáis firmes e retende, despreza as tradições. Como que está aí? Despreza as tradições? Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por carta, por epístola. Nossa, qualquer uma? Os gnósticos não servem? E se aparecer um apóstolo novo aí no Brasil, escrevendo uma nova epístola, não é boa não? O que vocês acham? Quer por palavra. Sabe o que é tradição por palavra aqui? Vocês sabem? Tradição oral. Era aquilo que, porque aqui só tinha o Antigo Testamento, estava sendo construído o Novo Testamento. Então eles utilizavam tradição oral, aquilo que um irmão falava para o outro, mas era confiável, era fidedigno, né? Quando os outros evangelistas, por exemplo, eles vão escrever, eles vão beber na fonte de Marcos, que escreve primeiro, mas eles também ouviam tradições orais que eram contadas para eles, porque isso era de credibilidade, não era conversa de comadre, era fidedigno, aquilo que eles ouviram era verdade, porque o crente tem que contar aquilo que é a realidade, a verdade. Então ele está dizendo, quer por palavra ou quer por epístola. Agora tem uma coisa, não qualquer epístola, qualquer carta, aquilo que ele escreveu. Versículo 16: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou
e em graça nos deu uma eterna consolação e boa. Você tem uma boa esperança, irmão? Encontrar-se com o Senhor, estar com Ele, servir a Ele com alegria. 17. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e... Não é só palavra, é aquilo que nós fazemos também. A palavra, mas praticar. Ouvir a palavra, colocar em prática, boa obra. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar.